A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais uma vez, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2022 a revista que tem como tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Amém? Nós estaremos estudando nessa oportunidade a lição de número 11. Lembrando aos irmãos que as 10 lições anteriores se encontram aqui no meu canal em uma playlist chamada EBD, a Igreja de Cristo. Amém? Então, como eu comentei com os irmãos aqui, estaremos fazendo menção nesta oportunidade da lição de número 11, e a lição de número 11 ela tem a data para o dia 11 de setembro de 2022, que também é o Dia Nacional de Missões. Nossa igreja, ela tem mais de 70 famílias, né, que nós ajudamos pela misericórdia de Deus, contribuindo, né, com as nossas ofertas, porque missão não se faz só com oração, com jejum, também isso é muito importante, porém, né, a sua contribuição ajuda os missionários a estarem divulgando a palavra do Senhor, amém? Então, irmãos, nós temos como tema para a lição de hoje a sutileza das mídias sociais. O que nós iremos abordar na lição de hoje? Iremos abordar na lição de hoje exatamente a relação que tem entre a igreja e este novo cenário mundial, né, a chamada web, as redes sociais, amém? Temos como texto áureo para a lição de hoje: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este texto está lá em Romanos capítulo 12, no verso de número 1. Temos como verdade prática: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus, amém? Então, veremos na lição de hoje o quão importante se tornou este mundo cibernético para a nossa evangelização, amém? E sempre lembrando, tem os dois lados, nós vamos ver na lição de hoje também. Temos como leitura bíblica em classe a carta aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e ao 3, depois do 16 ao verso de número 17, que nós estaremos fazendo menção no decorrer da lição, como nós já lemos, né, o versículo de número 1 no nosso texto áureo, versículo de número 2, muito conhecido: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós voltaremos a falar sobre este verso de número 2 lá na parte final da nossa lição de hoje. Nós temos então aqui, irmãos, como introdução para a nossa lição de hoje, seguinte contexto: o mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma. É mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais perigosa. Em outras palavras, as mídias sociais como instrumentos são neutras, contudo, o uso que se faz dela não é. Por quê? Porque nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como devem fazer uso de mídias sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram e Twitter e outras demais mídias sociais. Aqui nesta introdução, nós ainda podemos trazer aos irmãos o seguinte: essas ferramentas são neutras. Por quê? Porque vai do uso daquele que está ali utilizando dessas ferramentas. Mesmo sendo ferramentas neutras, não sendo, portanto, boas ou más em si mesmas, as mídias sociais tornam os que dela fazem uso moralmente responsáveis. Ou seja, os cristãos também são moralmente responsáveis pelo uso que fazem delas, diante da sociedade, diante da igreja e diante da comunidade, né, a qual nós pertencemos. Ainda, irmãos, temos que dizer aqui que nesse espaço virtual, mesmo neste espaço virtual, a Bíblia continua sendo nosso manual de fé e conduta. É ela que contém os princípios que norteiam e disciplinam a vida dos cristãos.
né? Ainda podemos citar que a Bíblia é uma palavra viva, o Hebreus 4, verso 12, e também temos aqui que nos atentar ao que? Permanecermos que a Bíblia permanece para sempre, sua palavra é válida para sempre, é perene. A carta de 1 Pedro, capítulo 1, no verso 25, para embasar esta leitura aqui. Para fechar esta parte introdutória, nós temos a palavra-chave mídias. E o que significa esse conceito de mídia? É tudo aquilo que o ser humano faz, né? Interage em redes sociais, né? Vários tipos de mídia. Este espaço cibernético aqui é um termo relativamente novo, porque ele foi citado pela primeira vez no livro do escritor William Gibson, lá no Neuromancer, que é o nome do livro, em 1984, só como curiosidade aos irmãos, de 84 para cá, em vista de outras coisas, né, é relativamente novo esse termo aí, amém? Temos ainda aqui, irmãos, a dizer, neste conceito de introdução aqui, que o universo online, ele cria uma falsa realidade, em que se o crente não cuidar, o que vai acontecer? Ele acabará trocando o mundo real pelo mundo virtual. Nós vamos estudar na lição de hoje, que nós temos que ser santos em todos os ambientes, tanto no mundo real, quanto neste mundo relativamente novo, virtual. Por que eu digo relativamente novo? Porque não são todos que dominam todos os aspectos de mídia, mas hoje é bem difícil você não encontrar alguém que, por exemplo, saiba aí o básico de WhatsApp, por exemplo. Então, aqui ainda, caminhando para o tópico de número 1, esta lição ela traz 4 tópicos. No tópico de número 1, nós vamos ver a realidade do universo online e também os cristãos conectados. No tópico de número 2, nós vamos falar sobre a desumanização e também sobre o mundanismo. No tópico de número 3, estaremos estudando sobre o sensualismo e sobre o narcisismo. No tópico de número 4, estaremos estudando aqui sobre a seara virtual e também sobre o pastoreio virtual. Amém? Então vamos lá ao primeiro tópico. O primeiro tópico tem como tema os cristãos na era digital. Primeiro subtópico, a realidade do universo online. Aqui nós já vamos citar uma referência aos irmãos, lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, que diz assim, que uma geração vai e outra geração vem, e que cada geração que escreveu a sua própria história e produziu as suas próprias conquistas. Por exemplo, os egípcios nos deixaram as pirâmides, já os sumérios, a eles são atribuída a escrita, e a esta geração que nós vivemos hoje, né, a conquista do cyberespaço, como eu já expliquei aqui, que é um termo relativamente novo, de 1984, é uma marca desta geração, né? Hoje é muito comum as pessoas estarem aí conectadas, amém? Então aqui ainda, irmãos, podemos dizer aos irmãos que os cristãos, portanto, e consequentemente, né, a igreja, o que acontece? Também fazem parte deste universo, né? E saber conviver e andar neste espaço é de suma importância para o testemunho cristão, né? Quantas pessoas estão deixando de se cuidar nestas redes sociais e estão dando mau testemunho? Ainda podemos dizer aqui, irmãos, que a igreja ela está no mundo, como o apóstolo João, o evangelista João, vai dizer lá em João capítulo 17, no verso 15 e 16, que a igreja ela está no mundo, mas ela não faz parte deste mundo. Então, neste contexto, neste mundo virtual, é hoje uma realidade bem presente nas nossas vidas. Cabe a cada um saber como está usando estas mídias. Temos como subtópico de número 2, cristãos conectados. Nos dias da igreja apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as grandes distâncias que os separavam. Lá o apóstolo Paulo deixa essa referência em 1 Coríntios capítulo 5, no verso de número 9. Ainda podemos dizer aqui que foi por meio destas cartas, né, deste instrumento, que eles compartilharam os princípios eternos da palavra de Deus entre si. E aqui ainda, irmãos, para dar continuidade nesse segundo subtópico, como que está sendo nos dias de hoje? Hoje essa interação que acontece por intermédio das mídias sociais é muito mais eficiente e muito mais dinâmica. Praticamente todo mundo sabe, por exemplo, como eu citei anteriormente,
como usar o WhatsApp, ou pelo menos ali as funções básicas deste aplicativo. Então, podemos destacar aqui ainda que há muitos desafios e riscos e perigos nesse espaço virtual. Portanto, o andar prudente, conforme o apóstolo Paulo nos diz lá em Efésios capítulo 5, verso 15, é recomendado pelas Escrituras e aplica-se também ao espaço virtual. Amém? Ainda, irmãos, o mundo virtual, o que nós podemos entender? Também é uma realidade no dia a dia da igreja. Não tem como, né, nós deixarmos isso para lá. Não tem como. É instruir as pessoas a usar corretamente. Como sinopse deste tópico de número 1, temos o seguinte, que o universo online está presente em nossas vidas e muitos cristãos estão sendo conectados nele. Amém? Caminhando aqui para o tópico de número 2, temos o seguinte tema: os desafios de ser igreja na era digital. Aqui nós temos, como disse aos irmãos anteriormente, 2 subtópicos. O primeiro, desumanização, e o segundo, mundanismo. Vamos entender o primeiro então. Quando Jesus apareceu a seus discípulos, logo após a sua ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo. Este texto está lá em João capítulo 20, no verso 27, que diz assim: depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão, ponha-na no meu lado. Esse texto, como disse aos irmãos, foi ali quando Jesus ele apareceu, paz seja convosco. Tomé, ele não acreditou, então quando Jesus chega, ele fala para Tomé: Tomé, você não está acreditando? Toca, né? Neste sentido que o autor da revista trouxe, é para nós entendermos o quê? Que ser igreja exige, envolve contato. É bem verdade que passamos um período de pandemia onde nós só tínhamos cultos online, né? Cada necessidade ali atendida ao seu tempo, foi por isso que tinha. Mas quantas pessoas pós-pandemia não voltaram a congregar nas igrejas? É um assunto a nós refletirmos. Por quê? Porque nós precisamos, olha o que a revista vem dizendo: não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Isso porque a igreja é um corpo. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então podemos afirmar que a igreja é real, ela é visível e ela é o quê? Palpável. Amém? Tendo condições, irmãos, temos que estar ali cultuando a Deus na casa do Senhor. Esta casa será chamada casa de bênção, amém? Não devemos fazer como os muitos, como diz lá em Hebreus capítulo 10, no verso 25, que é costume de muitos estarem deixando as suas congregações. Não, pelo contrário, na igreja de Cristo as pessoas não apenas interagem, mas existem e se completam. Ainda podemos dizer que há pessoas de carne e osso que se abraçam e não apenas se veem ou se ouvem. Então a igreja local é um lugar também de encontro. Pós-culto ali, final de culto, há uma interação, a gente conversa, a gente se sauda, a gente tem comunhão uns com os outros, se abraça. Hoje já pode, né? Damos as mãos ali. Então não podemos, né, abrir mão disso. Não podemos trocar a nossa igreja local, né, pela igreja virtual. Esse sentido. Esta pré-aula que eu gravo aqui aos irmãos, de maneira nenhuma a intenção é que você não vá na tua escola dominical, não. Aqui é só uma pré-aula, né, onde Deus nos dá aqui a direção para estar falando aos irmãos e ajudando, como a gente recebe alguns testemunhos de pessoas que são ajudadas e a palavra do Senhor ela é divulgada através deste canal, mas de maneira nenhuma podemos substituir, né, o real pelo virtual, neste contexto que estou dizendo aos irmãos. Quanto ao mundanismo, que é o segundo subtópico aqui, a igreja na era digital precisa ser relevante, ou seja, importante, mas não mundana. Amém? Aqui ainda, o que se observa por parte de muitos cristãos é o que? É um desejo obsessivo de estar em evidência, querem ser vistos. É aquele velho ditado que diz, né? Quem não é visto não é lembrado. Mas a Bíblia ela vai afirmar que, lá em Provérbios, que Deus faz com que a cabeça do rei se incline aos seus súditos.
Então, esse provérbio de quem é visto não é lembrado, ele não se encaixa aqui nesse conceito aqui, porque tem gente querendo ser tão vista, mas tão vista, que passou o quê? A trazer esse mundanismo para dentro da igreja. Imploram, o autor da revista coloca aqui, ó, imploram por seguidores e por likes. Aqui no nosso canal a gente coloca, deixe o seu like, se inscreva no canal, divulgue o canal, mas o único objetivo é o quê? Falar do amor de Jesus Cristo, amém? Tanto é que, se os irmãos forem ver, o número de inscritos e o número de visualizações das minhas aulas, ele é relativamente baixo, mas nem por isso, por testemunhos que recebo, se estiver alcançando uma vida, uma alma, eu vou continuar fazendo, em nome de Jesus, este trabalho, amém? Agem, como verdadeiros mendigos virtuais, desonram a cruz porque querem a qualquer custo que a glória do mundo. Aí eu marquei uma referência aqui aos irmãos, mais uma, lá em João, capítulo de número 7, no verso 18, olha o que a palavra do Senhor ela vai nos instruir a respeito dos homens quererem glória para si mesmo. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Lá em João, essa referência, João capítulo 7, no verso de número 17, e vou ler o 18 também. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. É o narcisismo que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Amém? Então aqui, irmãos, para fechar esse subtópico de número 2, podemos ainda trazer que comentário, que quem está buscando a glória para si mesmo, essa glória do mundo, torna-se uma presa fácil do inimigo de nossas almas. Referência bíblica, Mateus capítulo de número 4, no verso de número 8 e no verso de número 9. Vamos lá dar uma lidinha, essa referência aqui eu trouxe aos irmãos também, Mateus capítulo de número 4, no verso de número 8 ao verso de número 9, olha o que a palavra do Senhor diz. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. Olha lá no verso de número 9 o que diz. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Misericórdia, irmãos. Então aqui, foi lá na tentação de Jesus Cristo, inimigo de nossas almas, ele tentou o nosso mestre desta maneira, oferecendo o que? A glória do mundo. Então temos que tomar cuidado e sermos cautelosos em relação a essa mídia social que eu estou aqui usando agora com os irmãos, o canal aqui no YouTube. A sinopse deste tópico de número 2, ele diz assim: o desafio dos cristãos no universo online passa pelos perigos da desumanização e do mundanismo. Aqui, irmãos, é o que? É dar importância ou relevância a quem está longe e o que? Desprezar aquele que está perto. Quantas famílias, quantas pessoas, talvez eu esteja falando agora, que está do lado do seu ente querido, fazendo parte ali da família, ou mesmo sentado em uma mesma mesa de jantar, um mesmo sofá, e cada um com seu celular na mão, sem interagir, sem conversar um com o outro. Se eu estou falando para alguém que está vivendo esta realidade, que Deus em Cristo Jesus tenha misericórdia para nós voltarmos ao princípio do diálogo, da conversa. Tem coisa que é no Face, mas tem coisa que é face a face, e as coisas que são do Face, nós temos ainda que tomar um cuidado danado, porque pessoas de bem e pessoas de caráter duvidoso, vamos dizer assim, estão vendo que a gente está colocando ali, que nós possamos não estar envergonhando ou escandalizando o reino do nosso Salvador Jesus Cristo. Como tópico de número 3, temos aqui a igreja e os pecados virtuais. Nós vamos falar de sensualismo e de narcisismo. Primeiro subtópico, então, sensualismo. A noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Olha o que diz lá em 1 Pedro capítulo 1, no verso 16: sede santos, porque eu sou santo. Palavra do Senhor. Infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Isso também é uma realidade, nós não podemos deixar de citar aqui, o WhatsApp, Instagram, Messenger, Facebook, dentre outras mídias sociais, quando usadas de forma adequada, são extraordinárias ferramentas
de comunicação, interação e trabalho, como nós lemos lá na nossa verdade prática. Contudo, quando usadas para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagem de texto de um relacionamento, por exemplo, adúltero, se tornam instrumentos do pecado, conforme o apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 6, do verso 13 ao verso de número 14, que nós estaremos aqui fazendo menção, fazendo a leitura aqui com os irmãos, Romanos capítulo de número 13, complementando, a nossa leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 6, versos 13 e verso de número, até o verso aqui, nós podemos estar lendo o verso de número 14, diz assim, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Verso 14 diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Então aqui podemos concluir essa parte de sensualismo, dizendo aos irmãos que a web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada, quando estamos de frente do computador, no celular, quando achamos que não tem ninguém vendo. Ainda aqui, irmãos, essa sensualidade está muito ligada à sexualidade. Quanta coisa pornográfica está sendo produzida hoje. Inclusive tem-se até uma indústria, eles chamam de indústria de entretenimento adulto, uma indústria só com esses fins pornográficos. E quantas pessoas, quantas famílias estão sendo destruídas por esta arma, usada aí pelo inimigo de nossas almas, amém? Então, no subtópico de número 2, nós vamos falar sobre o narcisismo, que é outra questão que envolve aqui o que? Esses pecados virtuais. O primeiro, então, sensualismo. Aí alguém pode perguntar assim, irmão Edson, mas eu posso ler a Bíblia online ou a Bíblia virtual no meu celular quando eu sou chamado no público? Olha, irmãos, a Bíblia, em minha opinião, não diz que é pecado esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, eu tenho uma Bíblia que eu comprei no aplicativo, e aí quando você compra o aplicativo, você exclui todo tipo de anúncio. Quando eu estou lendo a palavra do Senhor, o que eu faço? Coloco meu celular, ou tablet que seja, no modo avião, porque eu fico livre, fico sem redes sociais, e ali eu me concentro só na palavra do Senhor, não me distraio com outros aplicativos. A mesma coisa é a harpa cristã. Eu não estou aqui apontando o dedo dizendo que é pecado. Pecado é tudo aquilo que faz nos errar o alvo, A Bíblia vai dizer que as nossas iniquidades, elas fazem parede ali, muralha, para que Deus não ouça as nossas preces, as nossas orações. As nossas iniquidades é que nos separam de Deus. Então, se isso está te atrapalhando e se isso se tornou um vício, aí é um caso a se buscar em Deus ajuda, em oração, em jejum, para que Deus liberte desse tipo de condição. Agora eu volto a dizer, eu, em minha opinião, fazendo o uso correto, não vejo nenhum problema. Eu crio meus esboços de pregação nesta Bíblia que eu comprei. Só que quando eu vou pregar ou quando eu vou levar a palavra, eu faço um esboço escrito, porque assim isso me ajuda a gravar mais a mensagem, e é o Espírito Santo de Deus que nos direciona na hora da mensagem. Agora, alguém dizer que é pecado você estar lendo a Bíblia, fazendo uso da Bíblia através de um aparelho eletrônico, eu não encontro respaldo bíblico para isso. Essa é a minha opinião, desde que usado ali corretamente. Eu disse aos irmãos como eu faço o uso da Bíblia nesse sentido. Coloco o celular no modo avião, não tenho problema de anúncio, de propaganda ou de pop-up aparecendo ali na tela para me distrair. O narcisismo, ele vai dizer o quê? Que esta geração foi denominada de geração do selfie, ou seja, é uma geração narcisista que cultua a própria imagem. São pessoas amantes de si mesmo, como o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 3, no verso de número 2. O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. Olha lá o que diz a 3ª de João, capítulo 1, no verso de número 9, que nós podemos estar fazendo a leitura. Alguns textos da revista trouxe, outros textos a gente traz aqui anotado aos irmãos. Terceira carta
de João, no capítulo 1, no verso de número 9, olha o que a palavra do Senhor ela vem nos trazendo aqui, ó. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Amém? Então aqui, irmãos, este desejo aqui obsessivo não faz parte também da palavra do Senhor, né? Ainda podemos dizer aqui, ó, que o desejo de se expor e de ser visto e admirado torna-se um comportamento não apenas doentio, passou do limite, mas sobretudo pecaminoso. Amém? Como sinopse deste tópico de número 3, temos aqui o seguinte texto: a sensualidade e o narcisismo. Já expliquei que sensualidade podemos chamar também de inclinação pelos prazeres dos 5 sentidos, né? Falei sobre sexualidade e outras coisas que envolvem, e aqui também o narcisismo é o amor pela própria imagem. São 2 pecados comuns no ambiente virtual. Esses dias para trás eu vi uma foto de um bombeiro, irmãos, que nada contra a classe de bombeiro, misericórdia, mas o fogo pegando atrás dele e ele tirando uma foto de uniforme, capacete e tudo. Essa foto tem até na internet, se os irmãos quiserem pesquisar aí. O tópico de número 4 vai trazer o seguinte tema: as mídias sociais e o ID de Jesus. Primeiro subtópico, a seara virtual. Jesus disse lá em Marcos 16,15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E é evidentemente que isso inclui também o espaço virtual. Amém? Então, neste contexto ainda, este espaço virtual, irmãos, ele é neutro. Quem faz uso dele é que é responsável moralmente por isso. E aqui podemos dizer, ó, que é um campo onde a poderosa palavra, a poderosa semente da palavra de Deus deve ser semeada, né? Onde tem uma alma carente sem Jesus Cristo, é o que? É um campo missionário. No domingo agora, no dia 11, quando essa lição será aplicada nas igrejas, é o dia o que? Nós já lemos ali, né? O dia nacional o que? De missões, né? E aí, trazendo esse contexto aqui, ó, perdemos uma oportunidade enorme quando usamos as redes sociais para divulgar trivialidades. O que é isso? Coisas corriqueiras, coisas comuns, ou intriga ou fofoca, né? Nesse contexto todo. Ainda podemos dizer aqui que este mundo virtual tem os seus próprios desafios e ele oferece o quê? Perigos, e não pode ser demonizado. Não é o mundo virtual, eu já disse aqui, volto a reiterar, ele é neutro. Nós é que fazemos bom uso ou mau uso dele. E ainda podemos dizer, ó, que este espaço aqui, ó, neste contexto de ser um campo para nós semearmos a palavra do Senhor, lá nós semeamos a palavra, mas é no espaço físico que os relacionamentos se consolidam. Você vê a minha aula, você assiste, você passa para alguém, esse alguém é evangelizado. A minha fala aqui é, olha, procure uma igreja, né, mais próxima da sua casa, vá lá, converse com o pastor e faça ali a sua entrega, a entrega da sua vida a Jesus Cristo. Não fique só no mundo virtual. Aqui a gente evangeliza através do nosso canal, mas procure uma igreja, seja participante, né? Terça-feira culto, quinta-feira culto, né? Sábado temos culto, domingo de manhã escola dominical, domingo à noite culto público. Esteja ali interagindo. Como disse anteriormente, a igreja também é um local onde cristãos se encontram, é uma assembleia, onde há um encontro de pessoas. Segundo subtópico vai trazer assim, ó, pastoreio virtual. As redes sociais são poderosas ferramentas de interação. Devem, portanto, ter seus potenciais usados para o crescimento do reino de Deus. Os pastores devem estar conscientes disso e aptos a explorar este novo campo, conforme Apocalipse 3, no verso 8, que diz o quê? Que eis que diante de ti coloco uma porta aberta. Olha só a oportunidade para evangelizar. Só que por outro lado, irmãos, o que acontece? O pastor deve fomentar a criação de grupos, não só o pastor, mas a liderança de maneira geral na igreja. Porém, irmãos, é bom que esteja sendo o quê? Acompanhado, né? Que esteja sendo ali, não fiscalizado, mas que ele esteja fazendo parte do grupo para poder estar olhando, orientando, olha, isso é legal postar, isso não é legal, neste contexto, né? E aqui podemos terminar este tópico dizendo que aqueles que optaram por ficar de fora de redes sociais estão perdendo uma extraordinária oportunidade de promover o quê?
o reino de Deus. Como sinopse, podemos trazer que há nas mídias sociais uma seara fértil para a evangelização e o pastoreio de vidas por meio da interação. Amém? Como conclusão para a nossa aula de hoje, nós podemos trazer aqui que nesta lição nós abordamos o quê? Um pouco sobre o universo virtual e como se dá a dinâmica deste mundo cibernético, o seu funcionamento. Vimos também como ele pode se tornar um espaço perigoso e um caminho aí fácil para o pecado, porque ganha proporção assustadoras, Só que, por outro lado, como ele pode também ser convertido num terreno fértil, no qual a semente de Deus, ela pode ser o quê? Semeada a outras vidas. Para concluir a nossa aula de hoje, a igreja deve usar este espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e divulgar o reino de Deus. Amém? Querendo Deus, irmãos, estaremos aqui para estudar a lição de número 12, E a lição de número 12 nós vamos falar um pouquinho sobre a sutileza da espiritualidade holística. Vamos entender o que é isso na lição seguinte. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa e o seu trabalho, bem como o seu ministério. Amém?